Gente querida, alegria do encontro. Estou aqui em nosso canal de estudo e pesquisa, num ativismo delicado a produzir conhecimento por uma estética da vida viva. E hoje, para trazer a voz das pesquisadoras. E a pesquisadora de hoje é a nossa querida Elis. Ela que é professora doutora Elisângela Cristiane de Pinheiro Leite Monereto, professora de crianças do ensino integral, bonequeira e pesquisadora na área da educação, envolvendo a arte e o ambiente. Essa é maravilhosa e já está aqui na descrição o caminho para o Instagram dela e também para os outros vídeos que ela tem aqui no canal, apresentando pesquisas muito potentes. Vou chamá-la, então. Onde é que está a nossa querida? Opa, é aqui! Feliz, querida, como você está? Boa noite, Nina. Estou bem e muito animada, encantada com esse convite aqui, que eu considero de muita potência. Ai, que bom. Olha só. Então, a gente fez toda uma arquitetura, você fez uma apresentação com videozinhos, a gente vai errando, mas vai apresentando. Mas eu queria que, antes de tudo, você contasse para nós o que é que você vai nos mostrar. Que recorte esse da pesquisa? Conta um pouco também da sua tese, que eu tive a honra de estar na banca, da sua tese de doutoramento, que é uma potência muito grande, uma referência importante para nós. Conta um pouco, situa um pouco a sua pesquisa desde o doutorado para cá, inclusive falando um pouquinho do processo de doutoramento, agora que você é uma recém-doutora, gostoso esse título também. Muito bem, conta para nós. Então, Nina, na verdade, o prazer foi todo meu, né, de ter você na nossa banca, porque eu já conheço seu trabalho há alguns anos, né, eu atuei como formadora de professores durante 11 anos, e sendo formada em arte, eu tive a incumbência, né, de trabalhar com brinquedos e tudo mais com as professoras de bebês. E nessa lida, eu sei que minha formação inicial não deu conta disso, e eu tive que buscar. E uma das referências que eu encontrei de materialidades assim potentes para o trabalho com vínculo, né, de bebês, foi o teu trabalho, né? Que interessante isso. Eu nem sabia desse aspecto. Então, desde um bom tempo, né, que eu acompanho, assim, você, o teu trabalho, nunca tive a oportunidade de fazer uma oficina pessoalmente com você, quero ainda ter, mas sempre achei o seu trabalho maravilhoso, né, e aí, sim, fiz o meu mestrado, né, em educação, e depois de uns anos eu parti para o doutorado, e Você eu penso pesquisou assim. o que no mestrado, Elisângela? Então, na época do mestrado, eu estava no departamento de educação infantil fazendo esse trabalho com professoras, e a minha formação de arte educadora é no teatro, né? E então eu trabalhava muito com essa linguagem, trabalhava muito com o faz de conta, com essas materialidades, e também trabalhava com o professor, né, com os professores, na perspectiva de brincar, de reaprender a brincar para estreitar o vínculo com as crianças. E aí, nesse trabalho, trabalhei um conceito, né, que se chama professor em ação dramática. Esse conceito eu trabalhei no meu mestrado. Que é esse professor se colocar corporalmente disponível para estreitar a comunicação com as crianças, desde os bebês. Né? Muito importante. É. Porque aqui no Então, canal, o nosso público-alvo, quem está por aqui nos assistindo, são sempre pesquisadoras, educadoras, e é importante a gente ter também as referências. Então, eu vou colocar os links
para os seus trabalhos, a tese já está disponível já está no ar? Já Já está? está. E a dissertação está no ar também? A dissertação tá e ela se transformou em livro na época, a gente Então publicou. melhor ainda. Então, o link para o livro e o link da tese. Terminando aqui a nossa gravação, você me coloca os links, e aí, quando a gente for transmitir, já colocamos tudo na descrição do vídeo. É importante, viu, gente? Aqui no canal, olhar as descrições dos vídeos, afunilar e aprofundar a pesquisa, ampliar, né, o estudo. Então, muito bem, ótimo saber desse outro aspecto, que eu não sabia ainda, não. E aí foi para o doutorado. Isso, eu fiquei 11 anos nesse trabalho, e aí eu voltei para a escola, né? Eu pedi para voltar para as crianças, porque eu sentia muita vontade de estar junto com elas, né? Eu digo que um autor que me ajudou muito a pensar sobre isso é o Charlot. E o Charlot fala sobre a relação do saber, né? E que o saber se dá em relação. E uma das coisas que eu estudei dele que fala muito disso é relacionado à identidade, né? E no trabalho você se identifica com algumas coisas. Já assisti uma live sua que você fala que se identifica bastante com professores, né? Então, e eu me identifico muito com as crianças. E crianças, assim, do ensino fundamental 1, as menores. Já adolescente, eu já acho que não é a minha... Não me identifico tanto. Com professores, eu penso que eu aprendi muito e gostei muito de trabalhar, justamente porque o nosso estreitamento era falar de crianças, né? E então, desde 2019, que eu voltei para a escola e para as crianças, me ofereceram, mesmo sendo professora de arte, me ofereceram uma turma de integral. E aí, nessa turma, eu não sabia muito como que ia trabalhar, mas fui tentando e fui levando coisas, e eles foram também abraçando, e eu fui aprendendo com as crianças, me permiti isso. E aí surgiu a ideia de fazer o doutorado a partir de algumas práticas que eu vinha fazendo com eles, assim. Mas claro que a minha pesquisa ela teve uma experimentação enquanto pesquisadora na atuação profissional, mas no doutorado eu fui para outros lugares também, eu dei oficinas, né? A metodologia de oficinas ela se deu com vários tipos de públicos, né? Então foi uma experiência bem Inclusive interessante. com adultos, né, Elisângela? Sim, Porque com adultos. eu me identifico com professores, mas nem tanto. Com gente grande. E agora, Então, cada vez mais, com gente grande, madura, que já passou por muitas e muitas e muitas e muitas etapas na vida, eu tenho cada vez pensado mais nesse adulto ampliado, e cada vez querendo trabalhar mais nesse lugar. Então, eu sou um pouco distante da escola, eu sou mais perto das gentes do fora da escola. Eu acho que eu sou assim. Mas eu estive também na educação infantil, estive também fazendo atuações muito fortes com crianças de ensino fundamental e médio, inclusive no médio, com o teatro. Eu tive uma passagem assim forte durante os 16 anos, não mais que isso. Mas, quando eu comecei a atuar com adultos, de modo mais acadêmico, eu achei o meu lugar, sabe como? sim. A alma, a alma pega, né? Sim. É onde a gente se identifica, né? E aí se torna, assim, parte de nós e a gente consegue estabelecer relação com a vida. Eu penso assim, que o trabalho deixa de ser algo assim, que você vai para cumprir tabela e para receber teu salário, não é isso? Isso também, mas é muito mais que isso. O Você trabalho com a gente dentro. Isso, exatamente. A gente se insere nele e se coloca, né, como uma das poções de felicidade nisso, né?
Então, aí o meu doutorado, eu não fiz na educação, né? Queria justamente ampliar um pouco mais o meu olhar, né? E aí também, assim, o que eu penso, né? Que se alguém me perguntasse há uns anos atrás, assim, você vai fazer um doutorado em tecnologia? Eu diria que não, imagina, tecnologia, o que isso tem a ver comigo? E aí, esse programa que eu estive, né? Tecnologia e Sociedade, é um programa que me convenceu justamente porque é um olhar diferenciado para a tecnologia, né? Então, hoje eu entendo tecnologia está em tudo, né? Então, a agulha é um artefato tecnológico, e esse olhar ampliado, multidisciplinar que o programa tem, me acolheu como arte educadora, né, que sou, e professora, enfim, de uma forma que casou muito bem, né? Minha orientadora foi muito generosa e aprendemos Vamos muito falar o com nome ela. completinho dela, que a gente tem que citar a querida Sim, professora doutora Maclava em todos os nossos encontros. Fala o nome isso, dela todo, Clóvia Correia da fala Silva, do grupo de maravilhosa. pesquisa. Fala de novo o nome dela todo, o grupo de pesquisa, a universidade, para a gente situar. Por quê? Porque é sempre uma oportunidade de alguém, pesquisadora que está aqui conosco, às vezes manda um e-mail, consegue uma entrevista, faz um mestrado, faz uma disciplina isolada. Isso tudo é importante, não é? Então, vamos Sim, falar, então, da sua orientadora. então, minha maravilhosa orientadora, que continua, a gente nunca vai deixar ter essa relação, né? Professora Maclóvia Correia da Silva, da UTF-PR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o programa de pesquisa em tecnologia e sociedade, né? Em que a professora Maclóvia atua especialmente pensando em desenvolvimento sustentável, numa perspectiva social, econômica e ambiental, né? Então, Maravilhoso. ela faz um trabalho muito lindo e a gente se encontrou, assim, né? E, assim, eu posso te dizer que em todas as oficinas que eu fiz, que foram muitas oficinas, né? Ela esteve presente em todas Nossa. as oficinas, ela esteve comigo ao meu Isso é uma, lado, isso é uma qualidade de orientação muito rara, viu, Elisângela? muito rara. Muito rara. Eu não posso dizer nada, porque professora doutora Sônia Maria Clareto, da Educação Matemática, onde me doutorei, também é uma figura maravilhosa, a qual eu amo muito mesmo, tantos anos depois do doutoramento, a gente ainda se sente muito próxima. Muito bem, olha lá. E aí, doutorou, o que aconteceu depois? Então, mas assim, o que que eu fui fazendo, né? Nesse tempo todo, eu estive, né, na docência, eu não larguei a docência com as crianças, né? Foi tudo em paralelo. Então, muitas coisas que eu testei, né, nas oficinas que eu dei, né, para diferentes participantes, eu já tinha meio que experimentado na escola, com as minhas crianças, e isso me deu condições de pensar muitas coisas, né? Até hoje, ainda assim, às vezes tem gente que me fala assim, mas como você é corajosa, hein? Você faz costura com as crianças, você dá uma agulha na mão delas, meu Deus! Tem tanto tabu no mundo. Exatamente, exatamente. São os robesianos, que acham que qualquer coisa o outro vai matar um, vai furar o outro, pronto. Todos contra todos. Não, as crianças não são assim, não, bem. Exatamente. E assim, Principalmente se tiver uma tecnologia que elas possam aplicar numa coisa real, concreta, verdadeira. e Enfim, ver sentido nisso, né? claro, com sentido. É. Então, assim, eu tenho. Em 2019, quando eu fui para a escola, eu então fui convidada para trabalhar com o ensino integral. A escola que eu trabalho é uma escola pequena. Trabalho no município de Curitiba. Eu sou concursada já desde 2002. Tem 23 anos de sala. E essa turminha é uma turminha de crianças que durante a manhã eles são crianças que estão lá no ensino regular, de segundo ao quinto ano. E à tarde eles vêm para mim numa sala, só minha,
e eles ficam todos juntos, é multisseriado. Então, eu tenho criança de Ai, eu segundo ano. adoro isso. Aham. Adoro as duas coisas. Uma sala só sua e crianças de várias idades. Nossa, Isso, é todo o isso. meu sonho. Então, e é um sonho mesmo, porque eu aprendo muito com elas e elas ensinam umas às outras. Ah, isso para mim é a maior potência. É muito potente mesmo. Então, assim, é uma turminha que foi feita na escola. Assim, ensino público, né? A gente sabe que tem várias questões, né? E a gente não pode negar. E a rede de Curitiba vem insistindo na ideia de que todas as escolas têm que ter uma turma integral, né? E às vezes isso chega num momento em que você não tem sala, você não tem estrutura. E na minha escola, quando isso chegou, eu não estava lá ainda, né? Mas só tinha essa sala que era a sala dos professores, então é uma sala pequena. Então foi retirado dos professores dessa sala, foi colocado para uma outra sala menor ainda, e essa sala se transformou então a sala do integral. E, para minha sorte, é uma sala que tem uma saída, uma porta de vidro, uma saída para um quintal, digamos assim, que eu. Ai, o quintal é melhor ainda. Que daí assim a gente Uma linha transforma de esse fuga, né? espaço. Exatamente. Esse espaço a gente se transformou ele como nosso quintal. Então, eu e as crianças, nós temos isso, né? Esse é o nosso quintal, a gente tem a nossa horta, a gente tem nossas minhocas, Que nós bom. temos várias coisas ali, né? E é um espaço muito ocupado por nós, né? E outra coisa boa é que, diferente da sala comum, né, do regular, não é aquela carteira atrás da outra, são mesas, eles trabalham em grupos. Isso é encantador, isso é mágico, né? Então, eu aproveito muito disso, assim, eu sou uma privilegiada, né, nesse trabalho. Embora eu já ouvi, assim, de que tem professores que não gostam de pegar o integral, porque, você tem que ser muito criativa. E realmente, né? Nossa, é mesmo? Que Porque as crianças ficam o dia inteiro na escola. Aí, nesse período contrário que elas estão, elas têm que vivenciar outras coisas, né? Elas têm que experimentar, têm que se sentir pertencente, têm que se sentir como se fosse na casa delas. E Eu penso assim, tem rede. rede não tem. Ai, mas rede é Ainda, tão você me deu uma ideia importante. agora, hein? Rede é importante demais. Vamos pensar nessa estrutura. Curitiba é tão fria, né? Mas dá para pensar nisso, sim. A gente já fez, eu e a professora Maclóvia, várias almofadinhas para Ah, eles, para ficar mais aconchegante. às Sempre vezes pensando em é alguma bom coisa. até um cochilinho. Depois do almoço, um cochilinho também é tão bom, não é? É, é. Esse horário do almoço eu não estou com eles, que eu chego exatamente 1 hora, eles já almoçaram, já brincaram, e a gente vai, Uhum. claro, né, começar o nosso processo. E Ai, aí eu sou sempre acolhida por eles, muitas vezes eu estou chegando, eles vêm me buscar no portão, já pegam minha olha bolsa. só, você mostrou para gente aqui. Peraí, deixa eu ver onde é que eu estou. Ó, eu tenho a apresentação. Na hora que você achar que a gente tem que colocar, me fala, tá bom? Tá bom. Você me fala se eu não estou fugindo muito do assunto, tá? Não, tá ótimo, estou adorando. O assunto é você. É que, na verdade, assim, tem tanta coisa para falar da minha Nossa, pesquisa, é tão bom, né? mas nesse momento eu pensei assim de dividir com vocês de onde surge essa pesquisadora, que é professora antes de tudo, né? E que se inclinou para a ciência, para estudar um pouquinho mais, para entender esse fenômeno, né? Do reaproveitamento de resíduos, né? De resíduos têxteis, no caso, né? Mas que tudo isso se inicia lá, sabe? Nesse meu encontro com as crianças, que se dá diariamente. Isso é interessante também, não é? E esse é um convite que eu faço. Quando a pesquisa nasce da própria experiência, do Isso. próprio dia a dia, do cotidiano. É. Isso é Esse é maravilhoso. e sabe, professora Nina, é um convite que eu faço às minhas colegas professoras, porque é gostoso, né? E é importante, na verdade. E sim, tudo é importante, mas mais do que importante, né? A gente falar da nossa prática. Porque às vezes eu vejo que é muito raro o professor dividir
as suas aventuras de sala de aula, né? A gente vê muito aí nas redes as coisas tão tristes, e as bonitezas a gente não vê. E aqui no canal a gente tem as pesquisadoras de salas de aula, claro, mas a gente também tem as de consultório, a gente tem também as de ateliê, e trazer os processos é a nossa maior vontade. Os processos, aquilo que acontece, mesmo em situações, às vezes, precárias, de muita necessidade, situações de trabalhos sociais difíceis, às vezes num CAPS, mas tanta potência que acontece nesses ambientes também, a gente quer trazer essas potências para dar visibilidade a isso. Né? Isso que você está trazendo é muito importante. É. E aí o convite para ir para a pesquisa, levar isso, né? Escrever artigos, falar assim, relatos de experiências, né? Sobre as suas práticas. Eu tenho feito Uma muito isso das com a minhas professora. modalidades preferidas, relato de experiência. É o nome acadêmico para conta aí um caos para nós. Ai, Exatamente. Sabe, professora Nina, há 2 anos seguidos que eu e a professora participamos do Sustex Moda, que é um congresso de sustentabilidade que acontece em São Paulo, eu onde vi o se fala. cartazinho um ano desses que você divulgou. Isso mesmo, e está na minha tese também, porque nós fomos, né? E fomos ano passado também. E sabe o que eu percebo? A gente participa, esse ano que passou, a gente participou de todos os dias do evento. Tem muita gente falando, pessoal da moda, pessoal né, da costura, enfim. Mas, assim, gente do lugar da escola não tem. Não tem, né? E eu sou uma brava que vou lá, vamos falar. Gente, todo mundo fica falando que só vai mudar a hora que a gente mexer na educação, que a gente tem que educar as pessoas, mas o povo da escola não fala. Né? Importante, importante demais. Então a gente está, nós estamos bravamente falando disso lá nesse lugar, sabe? Dessa potência dos resíduos, né? Mas enfim, esse trabalho com as crianças é fantástico. Se eu ficar falando aqui, eu vou falar, vou só me encantar, porque é isso. Quer mostrar? Quero. Ai. Então, eu Olha, vou você vai começar ter que me pedir para para ir mudar. mudando, porque está aqui no outro computador, na outra tela aqui, tá bom? Eu estou Tá. com essa confusãozinha. Uhum, não tem problema. Então, assim, professora Nina, e todos que estão nos vendo aqui, nos ouvindo, né? O que eu vou narrar hoje é realmente uma porcentagem do meu trabalho, né? Não é. Tem muita coisa para falar, mas eu tive que fazer um recortezinho, tá? E aí eu vou dividir com vocês um pouquinho do meu dia a dia, né? E a primeira coisa que eu escolhi para mostrar foi justamente um bilhetinho, porque quem é professor sabe, de criança, que a gente recebe os bilhetinhos, as cartinhas, os desenhos, e isso expressa muito para mim. Eu guardo eles Olha com muito só, amor. não só professora de criança, não, professora de adulto, de pós-graduação também ganha bilhete. É verdade. É A gente verdade. sempre gosta de um bilhetinho. Eu estou fazendo uma faxina, abri uma pasta cheia deles, cheia desses bilhetinhos. Não, até tem um aqui bem em cima de mim. Vamos ver se dá Lê para para pegar. nós. É gostoso. O É que diz muito bom. aqui no seu bilhetinho? Oi, professora, sabe? Lê para nós. Sabia que você é uma rainha? Ah, que linda! Uma A criança de Débora. Débora, uma criança de terceiro ano, que está em processo de alfabetização, né? E que se expressou ali através da escrita, do desenho, né? E me entregou com todo amor e carinho. Isso para mim tem um valor muito grande, porque eu não pedi para ela, foi espontâneo, né? Então, isso me encanta muito. E aí o Manuel de Barros fala isso, né? Que a importância de uma coisa não dá para medir com fita métrica, né? Que na verdade a importância das coisas elas podem ser medidas pelo encantamento que produz na gente.
E eu vejo isso, né? Eu me encanto com essas cartinhas, eu me encanto com as falas, com os abraços, quando eu chego na sala, e aí eu digo, boa tarde, e vem tudo eles assim em cima de mim, me Ai, que abraçar. delícia! É. Então, essas coisas para mim são muito assim potentes mesmo do meu trabalho. Eu sou muito feliz nisso, sabe? Sendo professora de crianças e recebendo tudo isso. Mas eu sei que tudo isso eu não recebo de graça. Isso tudo acontece porque há um investimento nesse fazer, né, dia a dia. E que eu fui me constituindo professora encantada. Eu nem sempre fui assim, né? Eu tive que estudar, eu tive que entender de criança, eu tive que olhar com outros olhos, né? Eu digo que a gente tem que enxergar as crianças de uma outra forma. A sociologia da infância me ajudou muito nisso, sabe? Corsaro, Sarmento, esses autores me ajudaram a entender um pouquinho a ótica das crianças, que é muito diferente da nossa ótica. Né? Então, hoje eu sei que eu sou uma professora melhor e posso me tornar muito melhor, porque a formação do professor ela se dá ao decorrer da carreira, a gente nunca sabe tudo, né? Mas porque eu estou nesse desenvolvimento, estou nesse momento de olhar mais para elas e construir isso, né? Então é muito lindo. Legal, muito bom. Pode passar para mim, então, Nina? Ó, vou passar. Ah, Eu os sei que vídeos. tem uns videozinhos aqui, não é isso? Isso, isso. E Pronto. daí aqui eu queria contar um pouquinho disso que eu falei, né? Que o pessoal acha que eu sou corajosa de trabalhar com costura com eles, né? E colocar agulha na mão deles e tudo mais. E o que acontece durante todos os anos comigo? Como eu tenho crianças que estão comigo do segundo ano ao quinto, eles ficam comigo quatro anos, assim, 3, 4 anos, daí depois do quinto ano vão para o sexto ano, vão para outra escola, né? E Isso aí, também é bastante raro fora do âmbito da pedagogia Waldorf. Porque na pedagogia Waldorf, as crianças ficam de 4 a 8 anos com a mesma professora. Mas no ensino tradicional, não. Então, não. você também tem essa relação de crescimento, que é muito importante, não é? Sim, tenho. E aí, o que acontece? Durante por exemplo, o final do ano passado, eu tive 6 crianças que saíram da minha turma que foram para o sexto ano. Abriram 6 vagas. É muito concorrido na minha escola, porque, pensa, uma escola toda, quem que não quer integral, né? Todo mundo quer. Mas é muito difícil conseguir essa vaga. E essas 6 crianças que vieram para mim novas eram de terceiro ano e uma de segundo ano. Então, são crianças que ainda não sabiam costurar, ainda não. Por exemplo, eu dou aula de flauta, nem falei aqui, mas dou aula de flauta doce. Eles ainda não tinham pego numa É uma flauta, nada disso. professora Waldorf, gente. Boa E parte aí, das pessoas que estão assistindo a o nosso encontro são da pedagogia Waldorf. Então, é muito interessante ver essa pedagogia Waldorf intuitiva que você traz, não é? Os trabalhos manuais, com a música, com a própria dinâmica do teatro. Uma beleza. é. Então, e aí esse ano eu recebia crianças, né, que nunca tinham pego numa agulha, né? E aí, assim, o que acontece? Mas eu tenho muita. Nossa, é muito legal, porque as crianças que já. Eu falo os veteranos, né? Ajudam os calouros e a professora também, né? Obviamente que a gente trabalha em conjunto ali, é muito gostosinho. E aí, o primeiro passo que eu inicio a costura com eles para sensibilização, né, do trabalho com a agulha e com o fio, é no papel mesmo. E aí, a gente usa o papelão, e aí, nesse caso, aí eu levei um ursinho, falei para eles: ó, vamos vestir o ursinho, tá com frio, vamos fazer uma costurinha ali na blusinha, fazer uma blusinha para ele, né? Então, é um ursinho que tem vários pontinhos onde eles teriam que colocar a agulha ali. Então, eu ensino como é que é o formato da agulha, que a agulha é um aparato tecnológico, né? Que foi criado justamente para costurar, enfim, tem toda uma finalidade, daí ensina eles a colocar o fio na agulha, tudo aquilo bem pausadamente, né? Vamos fazer o nozinho para não fugir, né? O fio, taranã, e aí eles começam a costurar esse ursinho. E aí eu achei muito bacana, porque às vezes a gente não consegue sozinha na sala filmar, né? Mas esse dia eu consegui até filmar essa menina, que inclusive é a Débora, porque ela entrou esse ano comigo. E
eu achei desafiador, interessante, porque ela não fez exatamente como eu tinha pedido, mas ela achou o seu modo de fazer, eu achei lindo isso. Achei lindíssimo isso, por isso que eu quero mostrar para vocês. Então, ali na segunda imagem tem um videozinho, bem curtinho. Vou colocar. Tá. Ah, eu tenho que colocar na outra tela. Peraí. Tá bom. Vai dar certo. Acho que é Vai. na outra tela. É, na outra tela. É aqui, ó. Tá vendo que tá acendendo luz? Foi só esse pititim? Era Não, só não, isso mesmo? eu já tinha começado. Ah, tá bom. Ó, tá vendo que tá acendendo luz? Aqui, ó, vai para baixo agora. Já furou todos, né? Não furou? Tem que furar, minha amor, primeiro. Você não vai saber onde você tem que ir. O que você está fazendo, certo? Vai pra frente sem furar? É Então, isso? esse. Aí, então ela fala, eu pergunto para ela se ela furou, porque o que eu combinei com eles? Que eles iam furar primeiro nas bolinhas, né? E depois, com uma outra agulha de tapeceiro que eu tenho de plástico para eles, e depois passar o alinhavo, né? E aí ela fala: não, eu não fiz. Mas como é que você vai conseguir? É. Aí no próximo videozinho, vamos ver o que ela diz ali. Eu achei lindo. Ah, não, Opa! não. Peraí, que eu estou fazendo uma confusão sem fim. São muitas telas, eu estou perdida nas telas. Eu tenho que entrar aqui e clicar aqui, certo? Muito bem. Isso. Não sei se já foi. Peraí. Não. Aí ela fala assim: eu não sei, eu só sei que eu estou fazendo assim. Vou colocar de novo, delicioso. Que bom. Ai, gente, que figurinha. Ela fala que está conseguindo colocar nos buraquinhos, é isso? Isso, certinho. E realmente a costura dela tá perfeita, a gente vê ali atrás, né? E aí, quem sou eu, né, para dizer que ela tá fazendo errado? Jamais, né? Então, tudo bem, ela encontrou o jeitinho dela e eu acho lindo isso, Mas né? me explica a técnica. Você faz o papelão, coloca a figura em cima do papelão, cola. Uhum, A figura tem vários pontinhos que já vem desenhado. E aí uhum. o primeiro furo você faz com o quê? Então, é assim, na verdade, assim, para começar, cada grupo, né, de crianças na minha sala, a gente tem um combinado de ter uma caixinha de resíduos. Então, eles têm papelão, eles trazem de casa muitas vezes. Algumas coisas eu trago, enfim, de costura, o crochê, essas coisas todas, né? E aí, papelão sempre tem. Daí eu falei para eles assim: ó, gente, vocês precisam de um pedaço de papelão, a professora vai dar um ursinho para vocês, vão recortar, vão pintar como vocês quiserem, vai ser o seu ursinho, a gente vai fazer uma costurinha na roupinha dele, né? E esse ursinho já tem os pontinhos ali para, né, fazer esse trabalho. Se você passar a próxima tela, você vai ver que eu fiz também, em outro momento, um pinguim, esse com lã. Vou tentar. Tá. E aí, o que eu peço para eles? Primeiro, eles furam com agulha Aqui. normal, né? Isso, Primeiro, Pronto. eles furam com a agulha, né? E aí depois eles pegam uma agulha de tapeceiro, que é de plástico, que eu tenho umas coloridinhas, e eles passam nesses buraquinhos para ficar mais assim, mais saliente esse buraquinho, né? Para conseguir passar com a agulha com o fio. Entendi. Principalmente nessa parte onde tem lã, sabe? Só vou fechar minha porta aqui, porque Tá bom. o marido começou a fazer um barulho lá embaixo. E aí, para que eles entendam esse processo, essa mecânica, né, da costura, do alinhavo, do ponto de alinhavo, né? Entendi. A ideia do nozinho inicial, a ideia do nozinho final.
Então, esses são os primeiros passos para depois eu trabalhar com eles a costura em si mesmo, né? Até pode mostrar esse vídeo aí do ladinho, que Aqui é um são uns vídeo. meninos, são os meninos que estão costurando mesmo, já no processo que já domina a costura. São Vou crianças. colocar então. Tá. Não sei por que ele para. É maior, não é? Bem maior. Eu vou ter que ir na outra tela, porque por aqui não dá. Tem que estudar em casa, assim. Isso, eu sei. Hoje? Não, desse foi embora. Tirando o cheiro. E tirando o eu também. E tirando o eu também. Que legal! Tem mais ou parou? Parou? Não, parou. Ali a gente deu uma travadinha, mas assim, na verdade, eles estão tão empolgados com a costura que eles me perguntam o que, que vem depois. Eu falo, preciso ir embora. Como assim Quer que eu hoje? coloque de novo? Vamos ver Vou se colocar sai. de novo. Vale a pena. Quem gosta vai gostar de ver outra vez. Ó. Não, dá tempo. Tem que estudar em casa, assim. Isso, eu sei. Hoje? Não, desse foi embora. Tirando o cheiro. E tirando o eu também. E tirando o eu também. Eles querem ficar costurando, gente. Não é isso? Eles querem continuar ali. Sim, eles não querem ir embora, já está quase na hora de ir embora. Eles me perguntam assim, professora, o que a gente vai fazer depois? Como assim, hoje? Sim, mas vamos para casa. Às vezes eu falo para eles, vocês acham que aqui é lugar de dormir? Vocês não vão dormir na escola, tchau. Mas já está na hora de ir embora. Ai, gostoso demais. Isso é típico dos trabalhos manuais. Uhum, Sabe? Isso sim, é a gana do trabalho. Ele atua diretamente na vontade. é. Essa vontade, sabe? É a potência. Nossa, você me alegra demais mostrando isso. Então, e aí eu até separei essa fala do Gadotti por causa disso, né? Que nesses processos não há como negar a relação entre tempo e espaço em que ocorrem efetivamente as interações entre o ser humano e o meio ambiente, além das interações entre os próprios seres humanos com os objetos. E aqui eu preciso ressaltar que eu nunca trabalho com nada assim de tecido novo, eu só trabalho com resíduos têxteis, né? Não entra tecido novo na minha sala. E aí as crianças estão costurando o focinho de um bonequinho que é um cachorrinho, que depois eu também trabalho com eles o comportamento empreendedor, e a gente faz uma feira, isso que ela chama de JEP, ali é Jovens Empreendedores, Primeiros Passos. É um projeto do Sebrae, que na escola pública a gente tem que trabalhar, mas para mim é mais do que isso, né? Eu faço disso um trabalho diferenciado, assim. Enfim, é disso para isso, né? Esse é um processo. Mas o que me encantou nesse trabalho foi justamente essa coisa de não ter, de ser uma experiência de fluxo, sabe? Uma experiência que você não quer que acabe, né? Gente, olha, são demais. As peças em si são muito valorosas, muito mesmo. Essas são as obras deles, não é? Sim, e assim, é o mesmo molde, esse foi o desse ano, tá? Que tem crianças que começaram esse ano a costurar. Foi o mesmo molde de um ursinho muito simples, que é um quadradinho, assim, só com as perninhas e as orelhinhas. E aí eu entrego para cada um, aí eles escolhem o tecidinho que eles querem, riscaram, costuraram, aí fizeram um cortezinho na barriguinha, né? Desviraram,
encheram também com resíduos, pequenos resíduos, né? Aham. E depois cada um enfeitou do seu jeitinho, né? E aí eu sempre falo para ele, tudo com costura, né? Eu falo para Vou eles mostrar mais assim, um. Você quer ler tem mais um. esse trecho aí que você separou? Ah, sim, isso faz parte da minha tese, né? Os resíduos têxteis Aham. são recursos materiais potentes para discutir a sustentabilidade, a educação, a arte e ambiente. Porque aqui eu discuto tudo isso, né? E uma Aham. coisa legal, porque no começo, eu como artista pensava, mas eu vou levar o mesmo molde, a gente fica... Mas, gente, não tem um que fica igual. Eu acho sensacional esse trabalho com os bonecos. Ainda Porque, mais se o molde tem essa potência plástica da simplicidade. Porque sim, aí dá para perceber cada gesto de costura, porque ele é solto, ele não te aprisiona. Muito bom. isso mesmo. E é legal, porque eles mesmos vão se percebendo, assim, professor, esse tecido eu já achei, né, não consegui fechar muito, um já faz uma costura mais solta, e assim vai, eles vão se permitindo desenvolver nisso também. É muito bacana. Um escolhe colocar botão, o outro escolhe pintar, eu deixo essa liberdade muito para cada um, sabe? E assim, aí vem aquela pergunta, professora, posso levar para casa? Adoro! Claro! É seu! É uma Isso também é delícia, muito assim. interessante, essa questão do vínculo com o objeto feito. E isso não é uma coisa assim só das crianças, né? Não. Eu já trabalhei com as professoras também. E Acontecia de muito todas as isso. pessoas que fazem as coisas com as próprias mãos. Isso, isso. É a mesma sensação, mesmo querer, o mesmo Por desejo isso que de. algumas pessoas fazem trabalhos para doações, reúnem pessoas para fazer trabalhos e doar. E eu sempre aconselho, na primeira oficina, quando você for ensinar a técnica, a primeira peça que a pessoa fizer é dela. Depois ela vai fazer outras para doar. Isso é muito importante, esse vínculo é que vai sustentar todo o trabalho depois. Isso mesmo. Também acredito nisso. Vamos passar? Aí o processo do crochê, né? Que é algo que eu comecei há pouco tempo, na verdade, porque eu aprendi crochê na infância, né? Principalmente a correntinha e tal. E o ano passado foi a primeira vez que eu ousei levar para as crianças. Eu ganhei muitas lãs da minha professora, porque a gente visita a associação de catadores e elas separam umas coisas para a gente. Eu ganhei muitas lãs. E aí fui levar para as crianças, né? Ensinei elas a fazerem a correntinha, elas gostavam tanto, assim. E aí eu continuei, né? E aí esse ano, até quando foi me solicitado alguma mudança na lista de materiais, eu pedi, eu quero que as crianças tenham suas próprias lãs e suas agulhas, porque elas podem também fazer isso em casa, ensinar seus pais, enfim, quem eles quiserem, né? E é muito gostoso isso. Então, se puder passar o videozinho para mim. Tem um vídeo aqui? Vamos ver. Tem, esse onde tem os meninos ali. Tá, eu vou mudar É de bem curtinho. tela, que agora eu já aprendi. Não sei por que ele está fazendo isso, ele Tá para, travando. ele dá uma travadinha, mas vou de novo. Espera aí. Voltei, vou colocar, vou escutar os crianças. Então, eles estão crochetando ali, fazendo as correntinhas e falando de futebol. Que delícia! Vou A colocar mais professora uma vez, se você me sensacional, permite. Vou colocar de novo. sensacional. Quando a Que gente vai para delícia! eles estão lá do nosso quintal, né? Esse é o nosso quintal. Nossa, o quintal é ótimo também, hein? Puxa! E aí, assim, eu falo para eles, podem fazer crochê onde vocês quiserem. Tem alguns que preferem ficar na sala. Aí, e tem assim, eu também tenho que fazer, né? Porque eu tenho as minhas, eu chamo eles de como é que é?
casquinha de pão, porque eles querem ficar nos meus pés. Eles ficam tudo em volta de mim ali fazendo as correntinhas. Olha, de novo, esse é o papel do mestre oficineiro. Essa é a verdadeira educação dos trabalhos manuais. Você tem uma autoridade uma mediadora pelo fazer. Isso é fantástico. Nossa! É o mestre oficineiro mesmo. E tem outro vídeo aqui, podemos? É a continuação daquele, só que eu tive que cortar para... Né? Tá, vou colocar de novo. Opa, peraí aqui. Deixa eu ver o crochê. Como é que tá ficando aí? Tá bom. Deixa eu ver o crochê na mão. Deixa eu ver. Achei bonitinho assim. Então. Que delícia. Vou colocar de novo. Vai ter sempre competência, tá bom? Deixa eu ver o crochê. Como é que tá ficando aí? Tá bom. Deixa eu ver o crochê na mão. Achei bonitinho assim. Estão produzindo bastante. Você vai fazer o que com as correntinhas? Então, porque daí o que eu pensei? As crianças estão muito emboladas da correntinha e ainda não estavam preparadas, assim, eu não estava conseguindo passar para elas nesse momento ainda, foi bem no início do ano, o ponto baixo, algum ponto, né? Falei, vamos utilizar essas correntinhas, porque eles não... infinitas correntinhas, infinitas, né? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, vamos colar numa caixa de leite e fazer umas caixinhas para a gente colocar lápis, para a gente guardar coisas. E aí você vai fazer como um forro. Então, aquela caixinha de leite que a gente viu já é um produto final. Isso, ele está fazendo para a caixinha dele. Então, peraí, vou colocar esse vídeo para a gente entender melhor. Tá. Tá no começo? Cuidado para não apertar muito, tá? Faz ele mais frouxinho lá, para depois você não ter dificuldades. Tá bom. Muito legal. Então, olha lá, tá a caixinha de leite. Depois você vai pôr cola e forrar. Eles já forraram, na verdade. Legal. Já forraram, já começaram a fazer. Agora eles estão fazendo florzinhas, daí eles colaram. Peraí, gente. Eu vou mudar, que eu vi uma coisa aqui. Fizeram cachecol. Que delícia. Dá vontade de agarrar tudo, não dá? Pô, é que aqui na minha cidade, a capivara tem... Ficaram demais. Essas peças estão lindas. Aqui na minha cidade, a capivara é um símbolo, né? Importante, assim, da cidade. Porque tem muita capivara num parque famoso aqui, que é o Parque Barigui. Não sei se a professora conhece aqui. Conheço, sim. Já me hospedei ali. Já fui passear lá. Já dei até de roda de gancho. Então. Tem muita capivara ali. Eu conheço tudo por aí, viu? Da feira ao parque. Passando pelo calçadão. Da Rua 15. Guria carimbada nessa cidade maravilhosa. E aí as crianças gostam muito de capivara. Então, eu até para a proposta das oficinas da pesquisa, eu fiz um desenho de um molde, enfim, de capivara e comecei a costurar, assim, né? Uhum. E aí eu levava para eles costurada, sem recheio, sem nada. Tudo no avesso mesmo. Aí eles chegaram, eu pedia para eles rechearem, né? Tudo com resíduo. Ensinei eles a fazer essa costurinha ali para fechar a barriguinha. Pode ver que tá assim. Ficou boa também, ficou boa. Ficou. E aí eles podiam fazer a carinha, enfim. E eu falei, gente, capivara tá com frio, vamos fazer. E também tinha que dar um destino para as correntinhas, porque eram muitas correntinhas. Vamos fazer um cachecol para elas. Aí eles fizeram vários cachecóis. Mas essas correntinhas, se depois viram trançadas, viram as cordas mais grossas, você pode enrodilhá-las assim, ó, fazer tapetes, fazer porta-copos, fazer tudo. Correntinha pode mudar o mundo. E aí,
um sucesso na minha escola, porque a gente faz essa feira daí no final do ano e vende para as famílias, assim, preço bem baixo, né? Pode passar o próximo, você vai ver que as crianças estão. Aí eu estou querendo dessas capivaras aí, coisa mais deliciosa. Imagina, né, maior servido de almofada. Também é bom, hein? Também, eu fiz algumas com uma coberta que eu ganhei da professora, só que daí essas ficam nas mesas deles, eles gostam de ficar brincando com elas. Aham. E aí eles inventaram, eles criaram, né, a ideia de colocar preço, e a gente fez toda uma tabela matemática lá para vender, para depois ver quanto que a gente tinha de estoque, e esse dinheirinho está guardado, a gente acabou investindo numa máquina de costura, nessa... Espera aí que baguncei tudo passou. aqui. Passou muito. Peraí. Volta lá que tem vídeo lá. Aqui. Aí, pode passar esse videozinho aqui, eles estão colocando os preços. É. Pronto. Nas capivaras. Aqui também posso? Pode passar, pode passar. Olha só, peraí. Ai, que bagunça que eu estou fazendo perto. Tudo certo. Vou ver se eu consigo agora, peraí. Ali eles estão fazendo as sacolinhas. E o processo avaliativo. Essa aqui está bem murchinha. Ou seja, isso, setor de qualidade. Começa a percepção que é a base da democracia. Olhar o que você faz, avaliar, reformular. Esse é o processo democrático. Isso. E aí a gente faz conta, quantas capivaras tem, qual valor a gente vai... R$6. Então, 6,50, vamos fazer as contas, várias planilhas. Aí no dia da feira eles fazem tudo. E vendem tudo. Tem coisa que criança gosta mais de fazer do que vender coisa inteirinha. E eu não ponho a mão em nada, assim, de dinheiro, nada. Tanto é que as crianças que são do 5º ano já sabem que chega o 5º ano, eles são o caixa. Então, eles que cobram, eles que recebem o dinheirinho e fazem as contas. Aí eu abri uma conta, um investimento para eles, né? Um CDB com o dinheirinho deles. Aí eu sempre mostro para eles como é que está o saldo. O ano passado... É mesmo? Eles têm até um investimento. Tem um dinheirinho lá, tem. Que todo esse dinheiro... A gente não teve gasto, né? Porque foi tudo feito com resíduo. Então, teve todo o lucro, né? E claro, a gente fez... No primeiro ano, o sonho deles, eles queriam muito ir num parque. Daí eu levei eles num parque aqui perto, a gente pegou o tio da van, pagamos ele, aí a gente calculou tudo, né? Aí lá teve um lanche e tal. Tudo que a gente faz, daí a gente usa o dinheirinho e é tudo eles têm que concordar, né? Muito bom. Daí, por exemplo, esse ano a gente ainda vai decidir o que vai fazer e talvez precise comprar alguma coisa de armarinho para deixar mais bonitinho e tal. E daí, assim... a gente gasta e vai colocando tudo planilhado. Tudo é combinado. Então, a matemática, eu trabalho com eles muito no real, né? No vivo. E eu ouço muito a voz deles, assim, né? Muito bom. Vou e passar aí, mais uma aqui. Pode passar. A gente comprou uma máquina de cupcake, porque eu não tenho cozinha. Né? Essa máquina aqui, vocês que compraram? Foram eles. Nossa! Porque a gente não tem... sabe que a escola municipal aqui de Curitiba é tudo terceirizado, assim, o lanche, né? Então, tem uma cozinha, mas a gente não pode usar. E a sala do integral minha é uma sala pequenininha, né? Então, eu falei, vou fazer... Eu queria tanto trabalhar culinária com eles. A professora Valder aí, gente! Eu acho tão importante isso. Aí, consegui fazer isso. Casa. É isso. E eles amam, é incrível, porque assim, eu dividi por grupos. Cada grupo tinha uma receitinha que eles escolheram, a receita, né, tal. Adaptamos e tal. E tinha o dia certinho para levar os ingredientes para fazer, né?
Mas assim, a criança fica até com dor de barriga, de tanta ansiedade para chegar o dia. Eu que não estou lá, já estou ficando ansiosa para fazer esse cupcake. Para chegar o seu dia de cozinhar, de fazer para todo mundo. E É é uma da loucura. vida, né? É da vida. Isso que é É. importante. Aí tem um Puxa, videozinho legal. ali nesse do cupcake ali. Esse. Não, o outro. Aí, é um videozinho. Ah, é um vídeo? É. Ai, não está aparecendo para mim. Espera aí que eu vou lá na outra tela. Ah, É uma luta. Vai aparecer. Ah, agora vai aparecer. Tomara que não mude. bem curtinho. Isso somente é vazia. Isso a batedeira parada. Ah, chique. Tecnologia Uma das crianças de levou a ponta. batedeira, Vou sabe? colocar de novo. Isso somente é vazia. Isso a batedeira parada. A compenetração, não é, Elisângela? O sentido Isso. do real. É. A coisa que se efetiva, que tem um começo, um meio, um fim, um para quê, um porquê, sabe? Que permite o acoplamento das singularidades, do jeitinho de cada um, mesmo quando tem uma receita ou um molde. Enfim, é uma plenitude. É isso. Puxa E vida. assim, eu vejo que elas altas aprendizagens de desenvolvimento, por quê? Muitas às vezes não fazem isso em casa, não tem essa possibilidade de quebrar um ovo. A gente ensina a quebrar um ovo, a separar a gema da clara, sabe? Coisa assim que você não imagina. É muito As gostoso. famílias estão muito sobrecarregadas. Isso. Os horários de trabalho cada vez mais extensos, as distâncias cada vez maiores, as pessoas chegam num estado de exaustão, porque estão trabalhando, mas não estão dando conta de sustentar o viver, quanto mais de fazer coisas comuns e de arriscar perder ingredientes com crianças, não é? Então, as Exatamente. famílias, elas não são mais aquele espaço onde a gente ia para a bancada da cozinha aprender a fazer coisas. Hoje, nem as cozinhas têm as bancadas que nos sustentam. Então, tem tudo isso. É toda uma configuração social que vai apequenando a vida nos pormenores, de romper a casca de um ovo com delicadeza para separar a clara da gema, até mesmo a construir o mundo inteiro. Ai, ai. Mas é muito gostoso. Já passou da nossa hora há muito tempo, mas eu tô indo. Mas tá acabando. Eu tô indo. Tá acabando, eu prometo. Ai, pode passar. E aí, a nossa horta? Agora é o organismo completo. É o organismo completo da casa. O quintal, a horta, a cozinha, o ateliê. Puxa vida. É uma delícia esse trabalho. Pode passar mais uma, esse não é vídeo, não. Cenouras. Nesse dia eles estavam colhendo as cenouras. Fazer cenoura, que desafio, porque cenoura não é brinquedo, não. Cenoura para produzir não é fácil, não. Olha, eu vou te falar que eu fui numa feira com a minha professora, né, que é a professora Maclova, de sementes, e aí eu comprei e falei, seja o que Deus quiser. Tem toda uma tecnologia da produção de cenouras, e olha que não é fácil de você conseguir cultivá-las. Mas eles... E aí saiu, assim, alguns levam para casa, alguns comem ali mesmo, lavam e comem, outros já... Aí teve, nesse ano aí, foi ano passado isso, uma mãe fez um bolo de cenoura, daí trouxe para nós, foi muito gostoso. Legal. E aqui, tem vídeo aqui? Não tem vídeo. Aqui é minhocário? Vocês têm um minhocário? Isso. Nós temos um verme compostor, porque eu trabalho com eles a gestão de resíduos amplamente. Em todos, até nos orgânicos. Isso, os orgânicos também. Por quê? Porque aí a gente incentiva eles a questão da alimentação também, né? Então, eu comprei essas minhocas e essas são californianas? São.
Eu adoro. Na época, na universidade, eu ganhei esse vermicompostor de madeira. E as crianças estavam muito empolgadas nesse dia para a Como gente você colocar as chama minhocas. esse? Como que você chama a composteira? Vermicompostor, porque é com minhocas, né? Nossa, eu nunca tinha ouvido esse. Aqui em casa é a minhocário e composteira. A gente tem as duas coisas. Ah, entendi. Não, a gente usa só o das minhocas, mas aí, claro, se as minhocas não quiserem ficar ali, vai ser só compostagem, né? Mas a gente, sim, faz alguns anos já De que eu tenho vez em essas quando minhocas, elas fogem, né? elas fogem. Dependendo daquilo que a gente coloca de resíduo, espanta as minhocas. Com o tempo, a gente vai Sim. aprendendo. Isso, então, isso é um aprendizado que a gente tem com eles ali, né? E eles levam as comidinhas para as minhocas. Pode passar mais um para você ver. Que eu vou falar disso. Aí. Esse é o projeto desse ano, porque o que acontece? Juntou tudo. O Juntou orgânico das minhocas, com a costura, com as artes visuais, que estão o tempo todo atuando, porque o sim, design das peças, essas coisas todas também tá com uma abordagem estética que não é convencional. isso. Maravilhoso. E a literatura entrou aí também? Vou explicar. É que, na verdade, assim, como a vermicompostagem é um trabalho, assim, que eles gostam muito de alimentar as minhocas, eles trazem de casa, mas pense, eles vêm de manhã para a escola para o regular, fica um copote lá, ou sacola, sei lá o que, de resíduos, para de tarde a gente alimentar as minhocas. E eles têm que esperar esse tempo, porque eu preciso pesar para mandar para a Secretaria do Meio Ambiente, sabe? Um relatório no final de quantos quilos Não, a explica um pouco gente. melhor isso, como é que é? É assim, ó, aqui em Curitiba, aquela primeira composteira que eu tinha ali eu ganhei da universidade, mas o ano passado nós ganhamos, cada escola ganhou um vermicompostor grande de plástico, aquele grandão mesmo preto, sabe? E aí, como eu já trabalhava, para mim foi tranquilo, né? Foi só Uhum. passar de um para o outro, né? Uhum. Só que com isso veio a incumbência da gente todos os meses mandar um relatório, uma planilha com a quantidade de resíduos. Para ampliar o estudo para o âmbito do lado deles. Isso, para a Secretaria do Meio Ambiente. Legal! É uma ciência dentro da outra, produzindo Isso, conhecimento em todos os níveis. isso. E eu participei Então, dessas ali a gente formações tem também. crianças cientistas. Isso, Pega o exatamente. Crianças negócio, cientistas. pesa coisa, faz relatório. Legal! Isso mesmo. Me Então, dá eles esse trazem. que você me dá. Eu tenho um combinado com eles que segunda, terça e quarta é o dia que eles trazem as comidinhas. E eu também levo. Eu até brinco, porque eu vou trabalhar a pé, eu trabalho bem pertinho da minha escola. E eu ponho na minha bolsa, eu fico pensando, se alguém que resolver me assaltar vai pensar que eu sou louca, porque na minha bolsa tem, muitas vezes tem resíduos orgânicos. É verdade, A é mulher do verdade. pano, mas a mulher da terra, a mulher da minhoca. Isso mesmo. Muito Não, bom. quando não tem resíduo têxtil, quando não tem outras coisas, mas enfim. E aí é muito gostoso, porque esse trabalho deles levarem as comidinhas, e eu também levar, esses dias mesmo foi interessante. Uma menina falou assim para mim, professora, eu também comi melão essa semana, porque ela também levou casca de melão, enfim. E aí eu trabalho com eles, quais os orgânicos que vão para as minhocas, quais elas não gostam, que nem você falou que elas fogem, né? Dos cítricos, por exemplo, elas fogem. Então, elas. Com razão. E aí eu comecei a perceber assim que às vezes tem algumas crianças que não levam, algumas que sempre levam e algumas que não levam. E aí eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa para que essas também entrem na roda, né? Porque o que acontece? Eu vejo que a alimentação deles em casa influencia nisso, sabe? Claro, porque como é que É, você vai comer melão? A depender é, do seu poder aquisitivo, você nunca comeu melão. é. E eu já ouvi de criança assim, professora, eu não trago porque minha mãe pede pizza. Aí realmente, se você come pizza pronta que você pega do
do aplicativo lá da moto, você não vai ter comidinha para separar, né? Mas também deve ter quem... Bem, Curitiba deve ser num bairro interessante, talvez não tenham crianças tão carentes, mas também pode ter aquele que só come miojo. Aham, também. Ainda mais que passou o dia todo na escola, fez as refeições lá. Então, chega em casa, come pouco manteiga ou miojo. Isso mesmo. Então, a forma que eu resolvi para trabalhar isso de uma assim que esses outros também trouxessem foi fazendo essa sacola. Isso eu comecei faz pouco tempo, tá? Então eu fiz essa minhoca que as crianças chamaram de Laura. Elas deram o nome de Laura, daí coloquei um caderno, pedi para encadernar, fiz uma carta para as famílias, né? Pedindo essa colaboração, enfim, fiz um potezinho bem para rosquear bem, onde tem imagens ali do que as minhocas gostam, Legal, do que eles podem isso. E junto com a professora Maclóvia, Claro. a nossa bolsista do projeto de extensão fez esse livrinho, daí esse da Laura, que aí a gente e aí esse é o volume 1, né, que já está pronto, até o pessoal que quiser, né, lá no Instagram do Xtut, todo o material... Tá aqui, a descrição do vídeo também tá, o caminho, tá, gente? Isso, todo o material que nós fazemos para professores, que eu testo muito desses materiais lá com as minhas crianças, vai estar disponível para vocês, né? Podem acessar qualquer tipo. Tem um drive lá aberto para isso. Que beleza. E aí eu coloquei o livro junto, eu pedi para plastificar, né? Para que ele tenha uma durabilidade maior, e aí vai para casa da criança. A criança fica a semana inteira com a Laura, com o livro, com o caderno para fazer o registro. Aí as famílias, eu falo, vocês têm que ensinar as famílias de vocês, porque no nosso tempo, eu falo para eles assim, quando eu estudava, a gente não falava dessas coisas. A gente não falava de resíduos, a gente não separava na nossa casa, a gente não conhecia as diferentes lixeiras. Então, vocês podem ensinar as famílias de vocês, né? Muito e bom. Eles fazem isso. Aí tá vindo os registros. Isso. Daí aqui, ó. E a gente chama esse projeto de Vigilantes dos Resíduos. As crianças são vigilantes dos resíduos. E agora, no final do semestre, eu fiz com eles nessa parede, você pode ver, tem ali o verme compostor, a lixeira do papel, do vidro, do metal, do plástico e do orgânico, né? No orgânico ali pode tudo. Aí eles fizeram os desenhos e colocaram embaixo das lixeiras. Bom. E no verme compostor, para eles entenderem que não são todos os orgânicos, mas aqui as minhocas gostam. Então, assim, você pergunta para eles, onde que eu... E eles separam bonitinho, onde que eu jogo plástico? Na lixeira tal, eles sabem. Você quer, para terminar, você quer ler ali o Paulo Freire? Quero terminar com o chave de ouro, o Freire, maravilhoso. Porque ele defende, né, que o destino dos humanos não é a coisificação, e sim a humanização. A educação humanizadora se faz com coragem para deixar de lado a perigosa e enfadonha repetição de trechos e afirmações desconectadas. A educação do eu me maravilho e não apenas do eu fabrico, né, que é o que nos interessa aqui. Ele adverte sobre a importância de uma educação vinculada com a vida, nos levando à indagação, à inquietude e à criatividade. E é nisso que eu acredito, baseado aqui nesse aporte do Paulo Freire. Muito bem, olha, nossa, Elisângela, vou te falar, viu? Que beleza sua pesquisa, seu trabalho, encantador, delicioso de ver. E, assim, eu percebo também que está toda uma intuição que você acolhe. E aí eu colocaria assim, um trabalho freiriano e steineriano. Por quê? Porque está vinculado à vida. Isso é uma alegria mesmo. Muito bem, querida. Então, deixo para você as palavras finais, que a gente já ultrapassou e muito o nosso tempo de 40 minutos. Ai, me perdoe. Me perdoe, mas é porque eu me empolgo com... Mas puxa vida, é maravilhoso.
falar das minhas crianças e do meu processo com elas, né? Que eu penso que é muito poético mesmo, né? Claro que tem dias que às vezes as coisas não são tão lindas e Não, maravilhosas, mas eu procuro fazer com que, na maioria das vezes, tudo seja muito bacana. Eu aprendo muito com as crianças, eu tenho me permitido aprender muito com elas, né? Então, nessa aposta de que o que vai dar certo e o que não vai, né? Então, e nisso eu acabo encontrando vínculo também com as famílias, né? muito Porque bom. eles vêm me contar, né? Das curiosidades também. Mas o que é isso que você está fazendo com o fulano? Que ele vem me falar, não sei o quê, sabe? Então, isso acaba transcendendo os muros, né, da escola, e é muito bacana. Então, e eu acredito na escola pública, né, fui educada na escola pública desde sempre, e trabalho, né, já há mais de 20 anos na escola pública, acredito fortemente, mas eu sei que a gente precisa buscar, né, esses caminhos, buscar a formação, que é continuada, que é a vida toda, o professor, né, ele está nessa busca constante, né, e eu tenho muito ainda para aprender, muito mesmo, tenho certeza disso, e que prazer poder dividir um pouquinho da minha experiência Delicioso. com vocês. Olha só, quero fazer um convite estendido. Logo a gente vai ter congresso de novo, logo a gente vai ter outros eventos aqui no canal, mas eu queria que toda vez que tivesse uma novidade por aí, você viesse contar para nós, porque é maravilhoso a gente poder partilhar desse dessa sua força de pesquisadora e de professora. Muito bem. Querida, quero te agradecer demais, muito mesmo, e dizer: sigamos, sigamos juntas, pois assim somos mais fortes.